Olá, pessoal. Aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Eduardo Starling voltando com um episódio, digamos, tradicional, né? E depois de algum tempo experimentando o formato do Nano, fazendo alguns apontamentos aqui, eu vou exercitar fazer um episódio que eu chamo de completo, né, com uma duração um pouco maior, tentando passar por mais pontos. E para isso, eu estou trazendo uma pauta de queridinhos de muitos do pessoal que escuta aqui o podcast, que são os ciclídeos anões sul-americanos, pequenos ciclídeos sul-americanos. Eu fiz um sobre rabirese, porque é um bicho meio perseguido e tal, que eu particularmente gosto, mas não é um bicho muito fácil de ter. Mas eu gosto bastante dos outros ciclídeos pequenos sul-americanos. E aí chegou uma hora, então, que, bom, eu já tinha essa sugestão aqui da galera. Vamos falar aqui dos pequenos ciclistas americanos. Antes, alguns avisos, né? Primeiro, apesar de eu estar retomando esse formato de programa, ele vai ter algumas mudanças, né? Eu não vou mais fazer, a princípio, aquele formato que eu fazia, dividindo introdução, pauta e considerações finais. Eu vou tentar gravar tudo numa tacada só, como eu tenho feito com os nanos. Vocês vão perceber também que eu coloquei aquela musiquinha tema que eu registrei para o Nano. É uma musiquinha tema. Essa aqui não é simplesmente banco de música royalty free. Eu comprei um trechinho de uma música para sempre usar ele para os episódios nanos. Eu gostei. E para mim, a partir de agora, eu vou sempre abrir com essa música, com esse teminha, né? E aí vou experimentar dessa forma, tentar falar alguma tacada só, falar assim formalmente quando passar para a pauta, tá? Em vez de gravar 3 vezes e juntar tudo. E eu tinha esse processo de gravar 3 blocos, depois juntar, fazer transições de música, e agora eu vou fazer tudo numa tacada só, tá? Então essa é a primeira mudança. A segunda é que eu pretendo não ficar tão assim restrito a tamanhos, né? Talvez aí só o Nano mesmo que eu vou sinalizar que vai ser um episódio de até 15 minutos, né? Fora isso, os outros episódios, vamos ver como é que vai ser, né? Esse segundo semestre aqui, eu estou tentando ver se eu consigo voltar com algumas entrevistas, mas essas entrevistas não vão ser coisa extensa, provavelmente vai ser um papo rápido, e eu acho que vou fazer no formato do Nano mesmo, fazer coisa de 15 minutinhos, só um papum, quem é você, o que você faz, não vou fazer grandes biografias em áudio aqui, né? Eu vou começar batendo papo com o Antônio, que quem me acompanha há mais tempo sabe que é um amigo meu aqui, que é do hobby de bastante tempo, que ele é do Força Discos, ele é dedicado a fazer patê para discos, para crescimento, para engorda. E também ele tem um trabalho de buscar discos de alto padrão com criadores que ele conhece e também de ter a estufa de criação dele e oferecer discos de qualidade, assim, para quem quiser começar a montar. Eu vou bater um papo com ele, eu vou ver se eu consigo finalmente bater um papo com o Vitor Hugo da Mundo dos Discos, vou tentar bater um papo com outras pessoas aqui que eu não consegui trazer, né? Eu consegui trazer o Robson, eu consegui trazer o Marquinhos, mas outras pessoas eu vou tentar conversar. De repente o Gabriel Bassi, que vem de disco selvagem também, se eu conseguir encontrar com ele, que eu sempre tento marcar, não consigo encontrar. Eu vou tentar fazer algumas conversas aqui e trazer, mas não na ideia de ser muito extenso, não, coisa de 10, 15 minutos também, tá? E eu tenho algumas pautas de nano interessantes que eu quero trazer. Eu queria até fazer uns ensaios daqueles aquários que eu gostaria de ter. Tenho tido umas ideias aqui e vamos ver. De repente eu vou fazer como nano mesmo, alguma coisa aí. Mas assim, daqui até dezembro, ver o que a gente consegue colocar aqui de interessante, né, sem simplesmente escolher qualquer coisa para falar. Vocês vão acompanhar isso aí. Vamos ver, tá? No mais, antes de eu começar a falar sobre os ciclistas americanos, queria agradecer o pessoal que segue aqui. A gente está com uma quantidade bastante legal de episódios, ou seja, dos episódios tradicionais, esse é o número 66. Ainda vieram 5 nanos aí, alguns especiais, quer dizer, tem bastante coisa aí já, bastante conteúdo gerado.
É bacana, fora algumas newsletters que eu até curto bastante de escrever. E quem quiser trocar uma ideia, pô, quero que você fale disso, quero que você fale daquilo, você pode usar a caixinha de comentários do Spotify, que agora eu fiz as pazes com ela, tá super tranquilo de eu fazer, entendeu? Tá super tranquilo de tocar. Além disso, eu tenho meu e-mail, aquarismo para todos podcast@gmail.com. De vez em quando chega uma outra mensagem, né? Eu tenho também o Instagram, de vez em quando uma outra coisa chega por lá. O Instagram é o que eu falei para vocês, eu tenho focado menos. De vez em quando eu posto uns vídeos dos meus aquários aqui, mas eu tenho focado menos, tá? Meu foco principal realmente é gravar por aqui. Nem YouTube eu estou fazendo mais, um pouco de preguiça de ficar fazendo vídeo do YouTube. Confesso a vocês, dá um certo trabalho para fazer do jeito que eu acho que fica legal, né? Eu tenho até ideias boas. Eu tenho ideia, já falei para alguns, né? Eu tinha ideia de ter uma salinha para fazer o que o pessoal gringo chama de fish room, de ir experimentando montagens, mostrar como é que tá, mostrar a evolução. Mas isso demanda tempo e demanda dinheiro e ambos são escassos, né? Infelizmente, né? Então, eu acho que faria vídeo dessa pegada. Então, fora isso, eu prefiro continuar fazendo áudio aqui para vocês, tá? Então, é isso, pessoal. De recados iniciais, é exatamente isso. Vamos para a nossa pauta, então, de ciclídeos sul-americanos, tá? Primeiro de tudo, vale dizer que não existe uma classificação científica para isso, né? Isso, na verdade, esse nome de ciclídeos anões sul-americanos, de pequenos ciclídeos sul-americanos, é uma coisa de mercado, né? Assim, de ofertas, né? Oferta de peixes, assim. Então, é bem que o mercado definiu essa segregação, agrupou um determinado conjunto de peixes, né? Para chamá-los dos ciclídeos anões sul-americanos. Em geral, são ciclídeos encontrados na bacia do Orinoco e na bacia do Amazonas, tá? E alguma coisa mais para baixo aqui, mais para cá também. E são geralmente ciclídeos de até 10 centímetros de tamanho na fase adulta. Então, por exemplo, galera que costuma ter cará, que é os geofagos brasilienses, a gente não chama de ciclídeo anão sul-americano. É um ciclídeo muito comum aqui no Rio de Janeiro, tem pra caramba, né? Mas ele passa de 10 centímetros, ele é agressivo, ele não é um bicho tão de aquário comunitário e tal. Tem alguns outros peixes, por exemplo, como o acará severo, que eu acho o peixe super bacana, mas ele já cresce, já é mais brabinho, já é mais para jumbo. O festivo, que é um meio termo, né, o mesonauta, né? No meu tempo ele era ciclasoma, né? Agora foi reclassificado, agora é mesonauta. Que eu acho super bonito, que ele tem uma lista diagonal preta e ele habita mais ou menos os mesmos habitats dos bandeiras. Ele nem é um bicho muito agressivo de jumbo, mas ele é um peixe grandinho e ele não costuma ser categorizado como um ciclídeo anão sul-americano, né? Então, o que a gente chama, o que vai circunscrever esse grupo de ciclídeos anões sul-americanos, né? Basicamente, Ramirez é um ciclídeo anão sul-americano, né? Os apistogramas, existem várias espécies bacanas de apistograma, né? Os mais comuns aqui são o Agassiz, o Cacatoides e o Trifaciatum, tá? São os mais comuns, mas tem outros, tá? O xadrezinho, que é um peixe que eu acho fantástico para aquário do tipo Blackwater, né? Inclusive, tudo quanto é filmagem que eu vejo na natureza de Blackwater, eu vejo o xadrezinhos passeando, eu acho muito fofinho, né? O que chamam aqui de papilocromes, que lá fora chama de Bolivian Ram, ou seja, Ramirez boliviano, né? Que é o Microgeophagos autoespinosos. Ele é do mesmo gênero do Ramirez, ele é um pouquinho maior que o Ramirez, não tão colorido, é bonitinho também. Aqui no Rio você costuma achar esse que chamam de papilocromes. E o Curvíceps. Curvíceps é um ciclídeozinho, ele nem é tão colorido assim, ele é mais na dele, mas se você bobear com o peixe menor, ele traça, ele não é tão pacífico quanto, por exemplo, um apistograma ou um cacatoide, que é um outro apistograma que também é bastante comum, que eu esqueci de citar.
Mas em alguns sites gringos chamam ele de Smile Cichlid, porque ele parece que tá sorrindo. Ele tem o lábio dele é marcado de preto, parece que ele tá rindo, a carinha rindo. Ele é interessante também, eu gosto. Nem todo mundo gosta dele, eu gosto bastante dele. Tem outras espécies também, o Apistograma borelli, que é super bonito, mas não é tão comum, e ele já é um peixe com água um pouquinho mais fria do que, por exemplo, dos apistogramas comuns, o próprio Ramirez e tal. A gente pode entender ele como parte desse bloco também. Tem vários outros, tá, gente? Esses aqui são os principais aqui, tá? Então, como eu falei, eles costumam, principalmente bacia do Amazonas, bacia do Orinoco e esses rios aqui, tipo Rio Paraguai, aqui Mato Grosso, nas Guianas também, né? Ele normalmente é encontrado em águas rasas, tá? Ou floresta inundada, e o Ramirez em si, com as águas mais clarinhas, assim, tá? Mas é parecido, né? Alguns deles em ambiente de blackwater, né? Ou seja, água com bastante tanino, transparente, mas com muito tanino, em que predominam os ácidos fúlvicos, né? Quer dizer, aquela lógica de ciclagem diferente do que a gente está acostumado no aquário, é o pH muito baixo, aquela coisa toda. Mas assim, no nossos aquários aqui, cara, isso aí eu admito, estou falando do biótopo natural dele. Nos aquários aqui, vocês vão ver mais para frente, eu vou falar, tá? Eles gostam de água, geralmente, água mais velha, tá? Mas de preferência com baixo teor de nitrato, especialmente Ramirez, tá? Tem que ter pouco nitrato. As pessoas falam que o peixe é sensível e tal, eles são pouco tolerantes a nitrato. Então, é uma água que você está sempre fazendo TPA nela. Água velha e tal. Água velha no sentido que ele não é um aquário novo, é um aquário já estabelecido, já ciclado e tal. Mas normalmente eles são sensíveis a isso. Tá? E de preferência também, todos esses biótopos na água bastante mole, tá? Realmente KH baixo, GH baixo, tá? Dureza geral e carbonatada baixa, mas eu costumo ter aqui com dureza carbonatada na casa dos 4 para não ter um pH oscilando muito, tá? Porque estabilidade é a chave do negócio aqui, tá? E também água muito ácida, a colonização por bactéria fica prejudicada, aí não vale tanto a pena, assim, fica mais complicado, tá? Em termos de aquário, tá? Eles costumam ficar bem em aquário de eu acho que um bom tamanho de entrada, uns 50, 30, 30. Né? Você botar um casalzinho, um grupinho pequeno, eu acho que 50, 30, 30 já dá. É um aquarinho ali de uns 50 litros, mais ou menos. Quase 50 litros. Mas o pessoal costuma indicar o clássico 60, 35, 30, né? Que o pessoal da ADA chama de 60p, que é um aquário, acho que um tamanho bom, tá? Eles não são peixes agressivos, são peixes que vivem. Eles são entre eles só, tá? Se você coloca 3, 4, rola aquelas tretas entre eles ali, especialmente quando está formando casal, né? Mas se você quiser botar com outros peixinhos pequenos, é tranquilo, exceto o curvíceps. O curvíceps, o que couber na boca dele, ele vai traçar. Ele, ele não vai ter nenhuma cerimônia, né? Eu tive um curvíceps aqui, que é super de boa, não arranjava treta com ninguém. Até um dia que eu botei um guppy no aquário, quando eu fui ver o guppy estava na boca dele. Né? Enfim, ele não vai bobear. Né? Água mole, né? Mas aí eu dando aquele alerta do KH, de preferência na casa dos 3, 4, para você não ter tanta oscilação de pH. E são peixes de água mais para quente. Tá? Então, na casa dos 26, 27 graus, eu acho que uma água boa. O Ramirez, principalmente, ele gosta de água mais quente ainda. Tá? Em relação a layout, peixe que gosta de esconderijo, gosta de moita, gosta de tronquinho, gosta de vaso, essas coisas todas. E uma coisa legal, especialmente se você quiser reproduzir, é areia fina. Tá? Mesmo que você faça substrato, assim, assado, ou botar um fértil, faz uma prainha com areia bem fina, com cascalho de rio zero, né? O zero, zero, a areia de duna não precisa não, pode ser um pouquinho mais grosso que a areia de duna. Aquele cascalho zero, eu acho que já ajuda. Tá? Se você for dessa onda do Blackwater, nem que seja o Blackwater de boutique, né? Só a decoração, eles vão curtir, né? Botar folha seca, pedaço de tronco, casca de coco, eles vão adorar.
Isso é até uma coisa boa se você tiver mais de dois, para você fazer barreiras naturais para eles delimitarem os territórios deles, né? É um peixe que ele gosta bastante de vegetação, então eu não recomendo botar em aquário totalmente pelado, tá? Exceto o xadrezinho, tá? O xadrezinho, botar aquário só com folha, só com botanicals, tranquilo. Com o que chama de botânico, com folha morta, tal, tranquilo. Mas a minha experiência aqui com apistograma, com ramirese, e com papilocromes, eles se amarram umas moitinhas, inclusive eu já tive desovo de ramirese aqui em folha, eles desovaram numa folha de equinodoros, tá? Então é legal, tá? Então, assim, não é obrigatório, mas é bom ter, tá? Umas moitinhas, uma coisa assim, para eles poderem nadar, eles ficam bastante à vontade, tá? Em geral, não gosta de luz muito forte, tá? Se você quiser ter um plantadão com média demanda, faz alguns lugares com alguma sombra, para eles poderem, se eles ficarem mais à vontade nessa sombra, tá? E acho que vão ficar numa boa. Não precisa ser uma coisa por si muito radical, não, mas que eles ficam numa boa, tá? Filtragem, o padrão de 5 a 10 vezes, que um filtro que seja capaz, que rode de 5 a 10 vezes o volume do aquário por hora, tá? Eu cravaria o número mágico de 7 vezes o volume do aquário por hora, tá? Eu acho legal. Aqui em casa eu tenho até mais por conta dos discos, mas no geral é isso, né? E acho que, assim, mais nenhuma grande recomendação em termos de aquário, não. Tá? Em termos de alimentação, na natureza é um peixe oportunista, ele vai comer o que ele vai encontrar, mas dando preferência à proteína, né? Comer filhotes, pequenos crustáceos, filhotes de outros peixes, pequenos crustáceos, insetos, essas coisas, né? E a digestão dele, por conta disso, é bom você dar bastante alimentação rica em proteína, tá? E mais, um criador já veio me falar que o segredo do sucesso, especialmente com ramirese, é você pelo menos 2 vezes por semana dar alguma proteína fresca, ou patê, aí no caso dos discos aqui eles acabam comendo patê também, ou dar uma artêmia, dar uma equitreia, aquela minhoquinha, é bom, tá? Se ficar só dando ração, você pode ter problemas aí dele ficar constipado, e esse peixe, se ficar constipado, para evoluir para um ataque bacteriano interno e morrer, é muito rápido, tá? Inclusive, dizem que essas mortes súbitas de ramirese são muito por isso, porque ele constipando, ele evolui rápido para uma infecção bacteriana e morte, tá? Então, assim, eu dou ração direto, mas eu pelo menos 2 vezes por semana eu dou alguma coisinha diferente aqui para ajudar o sistema digestivo deles e a nutrição deles, e tá indo bem aqui, tá? Eu até aquela minha gravação de 6 meses com ramirese, e foi muito, nessa época eu não estava com esse lance na cabeça. Foi uma coisa ali que eu meio que aprendi ao longo. Eu tô agora eu tô com 3 ramireses agora, depois daqueles 2 que duraram 6 meses, eu tô com uns 3 ramireses aqui que estão vivendo bem, são 2 selvagens e um Electric Blue, então nesse esquema, tá? Mas assim, o que eu costumo dar de ração seca? Quando eu dou flocos aqui, eles comem bem, e grão pequeno, senão eles não conseguem comer muito não, tá? Então, eles acabam pegando mais o floco do que os grãos mesmo. Tá? Em relação ao comportamento, é aquilo que eu falei, eles são dóceis com outros peixes, mas entre eles têm um territorialismo, não chega a ser grande coisa, mas tem as suas tretas. Às vezes você compra 2 ramirese, achando que são casal, e não são, ou de repente até macho e fêmea, mas eles não formam casal por algum motivo, ficam um perseguindo o outro. Então é bom ter os esconderijos que eu falei lá na parte de layout, é bom ter ali, né? Eu gosto, não só para ramirese, mas para apistograma também, botar uns 3, 4 e deixar eles escolherem o território aqui, eles se espalharem e eles se definirem ali, tá? Se tiver um aquário suficientemente grande, você pode ter 2 casais num aquário tranquilo, cada um no seu cada um, sem problema, tá? E aí, o resto, em termos de companheiros, você pode ter peixe do mesmo biótopo deles, né? Pode ter tetra, rodóstomo, neon, Mato Grosso, pequenos cascudos, coridoras, limpa-vidros. Tudo isso aí é tranquilo, não vai dar treta, vive numa boa, tá? Mas peixe muito agressivo é complicado.
Então, por exemplo, você resolveu ter a cara bandeira? Pode ter. Mas se você der o azar, a sorte ou o azar do bandeira formar casal, vai ficar agressivo e não vai deixar os bichos comerem. Aqui em casa, eu estou atualmente com 8 discos, tá? Não tem nenhum formou casal ainda. Eles ficam as tetas entre eles. Mas na hora que eu vou dar comida para os discos, os ramirezes vão lá em cima, no meio dos discos comerem. Eles vivem numa boa, tranquilo. O disco é um peixe que tem territorialista, mas não é assim uma coisa, grande coisa. Se fosse bandeira, não sei se seria essa paz toda, não. Tá? Em relação à expectativa de vida, eles, em geral, vivem de 2 a 4 anos em cativeiro. Tá? Normalmente, quando a gente compra em loja, ele tem pelo menos 6 meses de vida, de 6 meses a 1 ano de vida. Quando você compra matriz, geralmente mais de 1 ano. Então, já pode descontar disso aí. Né? Aí, só algumas notas. O Ramirez vive um pouquinho menos que isso, vive de 1 ano e meio a 2 anos, né, normalmente. Né? E tanto o Papilocromes quanto o Curvíceps, eles podem durar mais de 5 a 6 anos. O bicho é mais brabo. Né? Eles vivem mais tempo também. Tá? E assim, eu acho que são peixes que, a depender da montagem, vão compor o aquário de vocês. Acho que vai ficar legal. Quais são os que eu gosto mais? Tá? Eu gosto muito do Agassize, que é uma pistograma branco e preto, mas com uns tomzinhos de azul, que eu gosto muito. O Trifaceato eu não gosto tanto, tá? É bonitinho também, mas eu não gosto tanto. O Borelli eu acho muito bonito, mas eu nunca tive um Borelli tão bonito. O Cacatoides é muito bonito, tem várias variantes de cor diferentes. Tá? Agora estão surgindo vários outros apistogramas, eu não sei nem por onde começar. Então, por exemplo, o Vitor Hugo da Mundo dos Discos, ele costuma ter 5, 6 tipos de Ramirez, desculpa, de apistograma diferente lá. Eu sempre vejo ele anunciando. Tem uma galera que curte bastante, né? Tem o Vitor Medeiros, que escuta a gente aqui também. Eu não sei se ele está com aquário agora, que ele estava talvez precisando desmontar um aquário, ele estava ali. E ele é um cara que saca muito desses ciclistas pequenininhos. Aí, Vitor, se você estiver ouvindo aí, depois manda um alô pra gente. De repente eu coloco aqui, eu ponho na newsletter e tal. Ele entende pra caramba, né, disso. Tem outro amigo nosso aqui do Rio que pegou, que também saca desses ciclídeozinhos sul-americanos, que eu, quando precisei doar os meus afistogramas, é porque eu inventei uma época de voltar a ter cribenses, né? E não ia dar certo cribenses com apistograma. Cribense é o ciclídeo anão, mas ele é do oeste da África, né? E aí, e também eu estava tendo desova de disco direto no aquário, e aí não dá certo, né? Ele começa a querer comer ovo e tal. Aí eu doei os meus apistogramas. Eu tinha um Agassize lindo, 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 um macho, grandão, que tinha uns 2 anos comigo. Vai ter eu esqueci o nome dele agora, desculpa, tá, cara? Ele, ouvinte aqui do podcast, fui lá no meu grupo, eu ofereci, ele falou, pô, eu pego e tal, não sei o que. Ele veio aqui em casa, pegou. Ele falou, cara, não deu nem um mês que ele pegou o apistograma, juntou com uma fêmea que ele tinha, desovou no aquário dele. Achei super bacana, super maneiro. É um peixe tranquilinho, né? E aí, eu gosto bastante desses tipos, assim. Eu, de um tempo para cá, tenho gostado mais de Ramirez, talvez pelo desafio de fazer ele viver, que as pessoas falam que ele morre rápido. Eu tenho gostado. A minha filha, por exemplo, com quem eu divido o aquário, as decisões do aquário eu faço eu e ela, né? Ela é particularmente muito fã do Ramirez, que chamado de Koi, que ele é amarelo, meio arroxeado, com uma coisinha coloridinha aqui com a frente aqui da cabeça, com colorido diferente. Só que agora eu peguei o Electric Blue, ela tá apaixonada pelo Electric Blue. Tá gostando muito do Electric Blue também. Né? Tem um tipo de Ramirez que eles chamam de... porque lá fora, o Ramirez é chamado de German Blue, German Blue Ram, né? Que é o que a gente convencionou como o Ramirez padrão. Né? E tem um que é o chamado o Blue Ram holandês, que ele é um pouquinho maior e mais colorido, que é a coisa mais linda, cara. Que eu não sei se eu cheguei a ver aqui vendendo. Eu até tem um aquário de um cara que eu sigo, que é o Mark Shen, que escreve na Tropical Fish Hobbies. Ele botou uns no aquário dele, no aquário de disco, no Grotto, o aquário dele de disco. Uns lindos, né? Mas eu queria achar isso para vender, não acho, né?
E cacatoides, particularmente, eu acho muito bonito, tá? Eu não estou numa fase muito cacatoide, mas eu acho muito bonito, que ele parece um apistograma comum, só que ele tem um topetinho, assim, por isso que eles chamam de cacatoide, que ele parece uma cacatua, né? Mas o que eu quero ter ainda que eu não tive foi o xadrezinho. Só que eu tô nessa de ficar vendo vídeo de rio inundado. Eu só vou ter xadrezinho quando eu tiver bastante folha seca aqui no aquário, que eu acho que ele vai ficar mais confortável, tá? Mas enfim, são peixes que eu gosto bastante. Se eu tivesse um segundo aquário um pouquinho menor do que eu tenho, eu acho que eu faria ele só desses ciclídeozinhos sul-americanos, tá? Aí para fechar aqui a pauta, né? É interessante porque algumas curiosidades interessantes é que é um peixe que quando está na época ele assim, tem outros seguintes que seguem isso, tá? O Cribense mesmo é um exemplo. Quando forma o casal e está perto de desovar, você vê que a cor deles muda bastante, né? Especialmente das fêmeas. As fêmeas, aquela fêmea branquinha com preto, de repente ela fica amarelona mesmo, assim, um amarelo brilhante, assim. Ela está sinalizando que está na época de desovar. E aí a galera chama isso de efeito noiva, bride effect, né? É interessante isso, né? E a fêmea do Cribense tem isso também, né? O Cribense que não é sul-americano, ela fica com a barriga vermelha, o vermelho intenso, assim, para mostrar para o macho que ela está na época de desovar, né? E outra coisa interessante é o seguinte, quando eles têm desova e eles defendem os filhotes, eles ajudam a criar, a cuidar, né? E a fêmea fica especialmente braba, né? Ela às vezes peita peixe 2, 3 vezes maior para poder defender os filhotes. É impressionante. Como esse bicho tem esse instinto de cuidar dos filhotes. Eu acho muito bacana isso, né? Então, gente, é o que eu tinha para falar de ciclídeos sul-americanos. Se tiver algum que eu esqueci, manda para mim. Eu deixei de fora o Adoqueta porque eu não acho que ele é tão pequeno assim e ele não é tão mansinho assim, tá? Que é um ciclídeo que hoje tem aparecido mais para vender. Aquele ciclídeo azul, né, o Andinoacara Pusher, que tem aparecido para venda, que eu acho super bonito. Os gringos já conhecem, mas tem aparecido mais para venda. Também ele não é exatamente pequeno, assim como eu por isso eu deixo de fora o Geophagus sveni também, porque ele não é pequeno o suficiente, ele passa de 10 centímetros. Aquele albino, que eu esqueci o nome agora, que é super comum, eu acho que ele é Geophagus também, né? Tem um que tem sido muito vendido aqui, que tem versão albina e versão comum. Agora eu esqueci o nome, tá, gente? Aí depois, qualquer coisa depois eu lembro. Também deixei de fora. Eu tinha alguns de fora aí, mas se tiver algum pequenininho que eu deixei de fora, que acho que vale a pena falar, manda mensagem para mim. E eu mando uma tréplica aqui, ou da newsletter, ou um outro áudio. Tá? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa pequeno devaneio falando dos ciclistas sul-americanos, tá? Mais para frente, mais algumas coisas para falar desse formato, mas eu provavelmente vou ter mais uns 2 nanos pela frente antes de eu vir com o episódio 67. Tá ok, gente? Abraço para todo mundo aí, fique numa boa, mês de agosto tá aí, né? Aquele enorme, longuíssimo mês de agosto, que as pessoas brincam porque tem 31 dias e pós-férias, tá? Mas é isso. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.